Olá! Se você quer contribuir com o meio ambiente, uma maneira muito fácil e eficiente é fazer compostagem. A compostagem acontece naturalmente, mas dentro de casa a gente faz de forma controlada. Existem vários tipos de composteiras. As grandes, que a gente chama de leiras, as industriais, as termofílicas, as em caixas, que a gente chama os minhocários com 3 caixas, ou você pode fazer em um balde ou num recipiente que você comprou algum produto de limpeza, o que você tiver à mão. Compostagem é o processo de transformação do resíduo orgânico em composto orgânico, ou terra boa, ou mais conhecido como adubo, deixando-o mais solto, leve, segurando a água e liberando lentamente. É um lindo processo de transformação, onde você devolve à terra o que é da terra. E ainda deixamos de mandar para os aterros sanitários ou lixões mais da metade do que produzimos de resíduos em casa. Além de aumentar a quantidade de resíduo, ainda tem toda a poluição que é lançada no transporte desse resíduo, a possibilidade de contaminação do lençol freático, pois lá esse material nobre se junta a materiais contaminados. E como resultado da compostagem, temos um material muito bom para as nossas plantas. Para a realização de uma composteira em casa, então você pode usar um balde, onde você vai fazer um furinho em uma das laterais para tirar o excesso da água, que a gente vai recolher depois como um ótimo fertilizante, que a gente chama de churume. A gente vai precisar também de uma tela ou de uma camiseta velha, aquelas que já têm os furinhos, os restos da nossa cozinha e folhas secas ou terra. Se for fácil para você, você pode acoplar uma torneirinha, que aí fica mais fácil de recolher o chorume. Eu vou fazer aqui nesse recipiente, que não é o mais indicado, porque ele é transparente e isso pode inibir o crescimento das bactérias, mas só de uma forma didática para a gente entender. Então a primeira coisa que eu vou colocar é uma manta de drenagem para filtrar o material que vai sair, o churume que vai sair pela torneirinha. E eu prendo com elástico. E aí eu vou colocar as folhas secas, uma camada de folhas secas. Eu vou colocar o meu material úmido. Material úmido, que é rico em nitrogênio, também conhecido como verde, mas nem sempre é verde. Às vezes é a casca da batata doce, às vezes é a casca do inhame. Então, eu coloco uma porção desse material úmido e sobre esse material úmido eu vou colocar 2 vezes ou o dobro do que eu coloquei de material verde, eu vou colocar de material seco, de material castanho, que pode ser folha seca ou pode ser terra. Dá uma compactadinha. É importante que termine sempre com a terra, para que o cheiro do material em decomposição não atraia nem insetos e nem roedores. Uma camada de folhas secas, depois o material verde úmido e por cima o material castanho. A sua composteira deve ser colocada num local onde não receba sol muito forte direto e nem chuva. Então qualquer cantinho da cozinha ou do jardim vai ser suficiente para ela continuar trabalhando. É legal também que ela tenha fácil acesso, para que semanalmente ou a cada 4 dias, dependendo do material que você produzir, você possa ir lá e colocar mais produto para fazer composto. O seu composto ficará pronto entre 15 dias a 3 meses, dependendo da dificuldade de decomposição do que você coloca. Quanto mais triturado o material estiver, mais rápido vai ser a decomposição. Mas você não precisa triturar tudo. Algumas folhas,
casca de banana, tudo isso tem uma decomposição muito rápido. A gente pede para triturar, para ser mais rápido, as cascas mais grossas de abóbora, de melancia, de melão, casca de ovo, né? Então a gente tem que pensar mais ou menos assim, quanto tempo dura esse produto sem estragar, né? Então quanto mais demorar para se decompor, melhor será se eu triturar. E para saber quando que o seu composto está pronto, é fácil. Você pega um punhado do que foi retirado, aperta, ele tem que formar esse grumo, tá vendo? Ele tem que pegar a forma da sua mão. Sente o cheiro, é um cheiro de terra molhada, um dos melhores cheiros que existe. E ó, não sai água. Então ele funciona quase que como uma espuma. Então ele retém a água, mas não em excesso. Muitas vezes algumas partes não se decompõem no mesmo tempo que as outras, devendo permanecer na composteira. Quando as bactérias e fungos começam a atuar, ocorre o processo da fermentação e isso gera calor. Então muita gente pega, tritura os resíduos e coloca num vaso de planta. Isso não é legal. Por quê? Porque no processo da fermentação ocorre o aquecimento. Esse aquecimento pode queimar as raízes das plantas. É bom a gente perceber a umidade, a temperatura, a aeração, porque tudo isso influencia no bom funcionamento da compostagem, né? Então quando eu falo, a gente tem que cobrir com uma tela, ou se você tampou, essa tampa tem que ter furos, é porque tem que ter troca gasosa ali, tem que ter movimento do ar. A água, a umidade, ela é adicionada na compostagem pelo material verde que você colocou, pelo material molhado, né? Se você coloca em excesso, pode causar um problema, mas se você coloca pouco, também não ocorre a fermentação, né? Porque o que vai fazer com que as bactérias trabalhem é exatamente o material úmido. Especialmente no início da compostagem, ela tem que estar mais quente. Se a gente pensar, a gente coloca na geladeira os nossos alimentos para preservar, né? Então, na nossa compostagem, a gente quer que fique um pouco mais quente. Esse calor, ele é produzido pelo material úmido. Se você coloca muito material úmido, você pode ter uma temperatura muito alta. Então, é sempre legal colocar a mão na compostagem e ver que está morninho. Isso facilita muito a multiplicação das bactérias, a decomposição. E aí mais rápido vai ficar pronto o seu composto orgânico. O que a gente não deve colocar na composteira? Material preparado. Por quê? Porque lá tem sal, tem óleo, tem fritura. Isso tudo desorganiza completamente uma compostagem. Se a gente pensar, eu coloco no óleo para fazer uma conserva. Então tem gente que conserva alguns alimentos colocando no sal ou no açúcar. Então óleo, azeite, produtos ácidos como vinagre, sal e açúcar, não pode colocar na compostagem.